Eu comecei fazendo teatro, junto com meu irmão mais velho, numa escola particular em São Paulo, no final dos anos 90, mais ou menos. E eu lembro que nas aulas de história do teatro, a gente estudava muito os clássicos. Aristófanes, Shakespeare, Molière, Artaud, enfim, uma série de autores assim que para mim foi muito importante. Foi uma época que eu lia muito, eu passava horas nas bibliotecas do Centro Cultural de São Paulo, ou então eu ia para a biblioteca da Escola de Comunicação e Artes da ECA para poder acessar os textos que os professores falavam e não eram tão fáceis, né? Eu senti o desejo de fazer universidade. Na época eu entrei com o intuito do teatro e na universidade eu fui entendendo o que significava a representação, e aí eu fui caminhando para o contexto da performance, né? E aí foi ali, na universidade, que eu falei, ah, não, a performance é o campo, é a área que me interessa. Eu fiquei muito mexida no ano de 2015, porque em 2015 teve um filme de uma artista negra do Rio de Janeiro, que teve uma grande veiculação e vários prêmios. E o interessante dessa narrativa desse filme, que é uma colagem de trabalhos de performances meu e da artista Priscila Rezende. E naquela época, eu fiquei assim, sem entender, tipo, ué, o que está acontecendo? Meu trabalho está sendo usado como narrativa de cinema, mas eu não tenho os créditos, eu não tenho referência, ela não faz referência. A minha obra só faz referência ao Zósimo Bubu. O que significa isso, né? O cinema tem uma possibilidade de você atingir a vários públicos, porque uma sala de cinema você pode ter 3.000 a 100 pessoas, a 20, que é diferente a relação performance e espectador. Então eu fiquei com esse lugar, né? Nossa, eu faço um processo que é muito micropolítica. Então eu começo a entender que a regra da visibilidade, ela coloca justamente esses processos muito visíveis, né, de apagamento. Enfim, para mim ela aprende muito a lógica, que é a lógica de expropriação, né, dentro da plantation, dentro do Brasil. Eu sinto que a tradição da performance latino-americana em diáspora é a minha referência crucial. Primeiro eu penso na Josephine Baker, que se apropriou dos estereótipos racistas e construiu um legado através da performance art. E ela viveu o processo que estava acontecendo nos Estados Unidos muito duro, que era a separação entre pessoas negras e brancas, né, nos espaços sociais, e dentro desse contexto ela surge como uma artista muito potente e muito contraditória, né? Porque se você vai olhar o trabalho dela, ela tem um trabalho que ela faz blackface. E uma referência direta ao meu trabalho, que tem a ver com body art, é a artista Sarah Elton Panambi, que foi a partir desse artista que eu fui de encontro, né, com a experiência da body art, dos meus processos, e na construção, entendendo o dispositivo body art, não só no sentido do prazer, mas trazendo uma possibilidade de radicalidade da imagem do que significa o racismo no Brasil, né? Toda hora, a cada 30 anos, cria-se um novo negro, uma nova negritude, um novo gesto, como se no país não houvesse pessoas negras existindo. Então, nesse sentido que eu tento usar essa ferramenta privilegiada e fazer um movimento histórico, né, de perceber as camadas de cada artista que vem ao longo dos anos trabalhando com a questão da violência colonial. Esse carnaval, essa política de bons modos, ela não existe aqui, ela é só uma imagem, é uma construção imagética que a ditadura deixou e a gente continua permanecendo alimentando ela. Então essas marcas, elas caminham até hoje. Eu acho que o que está sendo feito aqui
com esse trabalho, com o meu trabalho, é justamente um movimento, um contramovimento. Olha, então tá, eu tenho aqui nas minhas mãos a ferramenta da performance e a partir dela eu vou falar sobre essa violência colonial e fazer um diálogo com um processo que vem sido contado ao longo da história. Eu entendi que eu tinha feito um filme, não uma performance. Eu tinha criado, foi um roteiro que é a partir de uma performance, mas é um filme, né? Porque tem começo, meio e fim. A gente pensou num corte e não é mais só a ação em performance, não é só mais a imagem da Anastácia, é também um ritual até zumbi dos Palmares, né? Que é a cabeça dele ali a prêmio. A homenagem do Brasil é as homenagens mais violentas. Então, assim, eu queria também estar colocando esse diálogo em uma perspectiva de discussão. Aí você vai entendendo que a imagem sobre a mulher negra, sobre o corpo negro, ainda está dentro da ótica e das perguntas muito viciadas. Então, eu sinto que o movimento é criar linguagens em que a imagem, por mais que ela seja passível dessa contaminação contraditória, ela se permaneça num espaço-tempo, sabe? E para mim eu acho que é isso que o trabalho da Josephine Baker faz também um diálogo com o Frederick Douglass, né? Porque ela vai de encontro com o estereótipo racista, segura esse estereótipo racista nas mãos e atravessa esse tempo com a história. E aí eu acho que é nesse sentido. Esse trabalho é um trabalho, acho que também bem emblemático dentro desses processos, porque 2021 é o nome do trabalho, é uma profecia, é um feitiço. E é um modo como a gente conseguiu de entender o que é a performance para um corpo negro dentro do espaço de arte, né? Então a gente está agora entendendo a radicalidade num outro lugar, que não é no lugar da fragilidade e nem da vulnerabilidade. É um lugar em que a gente consiga ser assistido sem essa espera desse ato violento, né? Então, eu vim durante os últimos 12 anos trabalhando com a estética, pensando a estética a partir da violência. Agora eu estou olhando a estética radical, só que a violência já não é mais o meu foco. Então, para a gente, nesse processo poético de construção da performance desse trabalho, é como a gente consegue trabalhar a linguagem da performance sem estar o nosso corpo em risco.